E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E hoje nós iremos falar sobre o fim do primeiro reinado. Mas antes de começar esse vídeo, lá vai a nossa vinheta. Bem, galera, mas antes de começar esse vídeo, não esquece de entrar na nossa rede social, se inscrever, História Fácil, Professor Fernando. Não esquece de dar aquele seu likezão aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. Belezinha? Galera, nós vamos falar hoje sobre o fim do primeiro reinado e os fatores que levaram ao fim e dando início ao período da regência. Então, observando o slide aí do lado, esse slide aí do nosso lado, nós encontramos alguns fatores que levaram à abdicação do imperador Dom Pedro I. Entre esses fatores, podemos mencionar crise econômica e a chamada crise política. Quando falamos então sobre crise econômica, temos que lembrar que o Brasil naquele período passava por uma situação financeira muito difícil. A sua balança comercial com sucessivos déficits, adquiriu muitos empréstimos junto à Inglaterra, aumentou a dívida externa consideravelmente, apresenta uma economia muito frágil. Você vê que Dom Pedro I não conseguiu sanar as questões econômicas do Brasil. Além disso, ocorria uma diminuição das receitas obtidas com exportação devido à queda das importações europeias, dadas as dificuldades internacionais no período pós-guerras napoleônicas. Contudo, podemos afirmar que a oferta de produtos primários, como açúcar e algodão, aumentou consideravelmente graças ao consumo da produtividade em outros países. Na década de 1820, podemos afirmar que há um destaque nas exportações brasileiras com o café, produzido na Baixada Fluminense, que representava naquele período cerca de 20% das exportações nacionais e só iria ultrapassar o açúcar e o algodão durante a década seguinte, ou seja, na década de 1840, 1850, 1860, ok? Na segunda metade do século XIX. Outro fator que podemos falar sobre a crise econômica é a chamada crise econômica interna, que só piorava, principalmente devido à pouca receita inteira vindo dos impostos sobre as exportações, mesmo com as sucessivas emissões de dinheiro desvalorizando a moeda circulante e produzindo crescente inflação. Um exemplo é o Banco do Brasil, que decretou falência em outubro de 1820. Essa alta inflacionária, então, tornava mais barato nossos produtos de exportação, beneficiando os exportadores, mas ao mesmo tempo encarecia as importações necessárias ao abastecimento do mercado brasileiro. Agravava-se as hostilidades entre brasileiros e portugueses, estes se controlavam o comércio varejista e mais próximo do imperador, tendo alguns privilégios. O que podemos concluir então? Podemos concluir que o povo brasileiro, os brasileiros natos, que faziam parte então do Partido Brasileiro, que era parte do comércio, não gostavam muito desse privilégio que os portugueses haviam aqui no Brasil. Quando falamos de crise política, podemos definir que a crise política está presente desde as atitudes do imperador com o fechamento da Constituinte de 1823 e a outorgação da nova Constituição de 1824, que demonstrou todo o caráter centralizador absolutista do imperador. Ok? Pois o governo do Brasil tinha um poder legislativo até 1826, ou seja, tudo estava centralizado nas mãos do imperador Dom Pedro I. Perante essa atitude do imperador, a mídia da época, interessante, podemos citar aí o jornal Observador Constituinte de Líbero Bárbaro, o Aurora Fluminense do Evaristo Veiga, produziu muitas e centram as críticas ao imperador e suas atitudes autoritárias, como por exemplo da Confederação Confederação do Equador de 1824, acusando como anti-brasileiro. Além disso, usavam a aproximação de grupos portugueses ao governo, servindo para aumentar ainda mais a sua impopularidade. Ou seja, Dom Pedro I, cara que era mal visto mesmo pela elite agrária brasileira nata aqui no nosso nação.
Contudo, além de todo esse processo, não deve se esquecer de mencionar um outro fator. São os conflitos com a Guerra da Ciprastina e a Guerra da Sucessão Portuguesa, desgastando ainda mais a imagem do imperador. O recrutamento, então, forçado de soldados para participar dos combates gerou insatisfação e revolta, principalmente que eram simples e pobres que ansiavam por melhores condições de vida. Quando falamos da Guerra da Ciprastina, por exemplo, podemos citar então que, no caso, essa região sempre se opusera ao domínio brasileiro desde 1816. E em 1825, sob o comando de Lavalleja e Rivera, iniciou a Guerra de Independência com apoio da Argentina, que também tinha interesse nessa região. O conflito, então, gerou inúmeras derrotas e onerou os cofres do governo imperial. Afinal de contas, toda guerra, todo conflito vai gerar o quê? Uma despesa. Assim, recorrendo a novos empréstimos junto aos bancos ingleses, a Inglaterra sempre prestando dinheiro e sempre aumentando nossa dívida, ampliando a nossa dívida externa e a fragilidade da economia nacional. Em 1828, por exemplo, a região da Ciprastina se torna independente, construindo então a chamada República do Uruguai, assim garantindo a livre navegação da Bacia do Prata, o que atendia aos interesses ingleses de acesso comercial à região e também ao trânsito fluvial brasileiro para alcançar a região de Mato Grosso. Já a questão da Guerra Sucessória de Portugal é um outro fator. A questão sucessória de Portugal, com a morte de Dom João VI em 1826, faz com que Dom Pedro I era o herdeiro natural do trono lusitano, mas cresceu nos brasileiros um temor de que poderia ocorrer aqui, devido a isso, um processo de recolonização. Pressionado por brasileiros e portugueses, Dom Pedro abdicou a coroa portuguesa em favor de sua filha Maria da Glória, de apenas 7 anos. Assim, seu irmão e pretendente ao trono, Dom Miguel, exerceu a regência até a maioridade da Maria da Glória. Mas Dom Miguel proclamou-se rei de Portugal, assumindo sozinho o poder. Então, Dom Pedro moveu-se em guerra contra o irmão a fim de recuperar a coroa para a filha, organizando e financiando tropas, o que trouxe enorme prejuízo ao Brasil. Com toda a situação envolvendo 2 guerras, aumentando a crise econômica, aumentando o nosso déficit público, a imprensa brasileira promoveu então imensas críticas violentas contra Dom Pedro. E em 1830, aliados políticos do imperador assassinaram o jornalista liberal Líbero Bádaro. Desencadeou uma onda de manifestações contra o governo de Dom Pedro. Em Minas Gerais, as manifestações de repúdio ao governo tornaram-se violentas. Então, com uma tentativa de melhorar os ânimos, Dom Pedro visita Ouro Preto. Ele vai fazer uma visita em Ouro Preto, capital da província. Ao chegar, o imperador foi recebido com faixas negras em sinal de luto pela memória do jornalista assassinado. No Rio de Janeiro, os partidários tentaram então organizar uma recepção ao imperador, buscando então compensar as hostis manifestações mineiras. Só que, na verdade, o que atraiu a oposição brasileira, gerando inúmeros conflitos nas ruas do Rio de Janeiro, no qual carregavam paus e garrafas. Esse episódio ficou conhecido na história do Brasil como a Noite das Garrafadas, no dia 13 de março de 1830. Dom Pedro, em 19 de março, nomeou um ministério liberal composto apenas por brasileiros, mas as agitações continuaram crescendo e, em 5 de abril, demitiu o ministério, nomeando outro composto por um amigo de tendência absolutista, conhecido como Ministério dos Marqueses. Milhares de populares foram às ruas exigir a revolta do Ministério dos Brasileiros. E em um cenário de radicalização das oposições, as elites agrárias contrárias ao imperador ganharam apoio das tropas do exército. E com base na movimentação popular, exigiram a demissão do Ministério dos Marqueses. Na madrugada, então, dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdicou ao trono em favor do seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, e embarcou para Portugal. Dom Pedro enfrentou seu irmão e venceu, tornou-se então rei de Portugal com o título de Dom Pedro IV e em 1834 abdicou novamente em favor da sua filha, Dona Maria da Glória. Diante disso, lembramos que a história do Brasil vai começar com uma situação de que o imperador não consegue governar,
Você percebe que claramente que Dom Pedro I não consegue solucionar suas crises políticas, até mesmo emocionais, e não consegue ter o apoio da elite que o compõe. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o seu like, não esquece de inscrever-se no canal e seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Belezinha? Aqui é o Professor Fernando do canal História Fácil. Fui!